Tudo isso conspira contra a família. Divórcios e segundos casamentos têm marcado essa geração. Não foi isso que Jesus disse? Os dias próximos à volta do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Haveria uma explosão de divórcios e de segundos casamentos. E o divórcio e o segundo casamento conspira contra a família. Você está assistindo a derrocada da família, a queda, a destruição. E por que que o alvo principal de Satanás é a família? Porque ela é o principal órgão que compõe a sociedade. Ela é a primeira célula da igreja, do Estado, da nação. E se ele destrói, degrada e corrompe a família, todo o resto vem a reboque com ela. Você está vendo a importância? E sabe o que é interessante? É que esses números, essas características, esse ataque, também tem entrado dentro da igreja, tem ocorrido no meio cristão, tem ocorrido entre o povo de Deus, o povo evangélico, e é propósito de Satanás também destruir as famílias cristãs, levá-las a seguirem essa tendência liberal, libertina, anti-Deus, anti-família. Eu pergunto para você que está aqui, como está a sua família? Qual a devida atenção você tem dado para ela? Quanto você emprega, investe na sua família? O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Nenhum sucesso compensa a queda da família. Nenhum sucesso. Você já ouviu falar do Dr. Billy Graham? O maior evangelista de todos os tempos, superando até o apóstolo Paulo. Ele pregou para mais pessoas do que qualquer ser humano na terra. O Dr. Billy Graham. Pergunta para a esposa dele o que ela achou. Pergunta para o filho dele, filho rebelde, Franklin Graham. Foi às custas de um casamento sofrível e da ausência da presença do pai nos filhos. Foi um sucesso às custas da dor da esposa, ele mesmo confessou, e da rebelião dos filhos agora, um tempo atrás, que o filho veio a se converter. Quem conhece o rei Davi? Por favor, dos maiores escritores da escritura, salmista, compositor, músico, estadista, guerreiro, soldado, profeta, sacerdote. Que é isso, hein? Quanta medalha, né? Como pai, um desastre. Como marido, uma decepção. A espada jamais se apartará da sua casa. O que teve na família de Davi? Incesto, embriaguez, assassinato, e o próprio filho promovendo um golpe de estado para tirar Davi do trono, Absalão. As mulheres de Davi, Mical, Batseba, Abigail, um péssimo marido, um adúltero, um péssimo pai, um pai ausente, que não educou os filhos. Todo o sucesso de Davi foi manchado pelo caos que foi a sua família. A maioria dos filhos assassinados, o próprio Adonias, querendo o trono de Salomão, o herdeiro legal, foi morto. Nenhum sucesso compensa a derrota da família, a destruição da família. Você não cresce no ministério, não cresce espiritualmente, não cresce teologicamente em detrimento da família. Isso é pecado. A reforma deve começar no nosso lar. O principal campo de evangelismo é a nossa casa. A principal igreja a ser ministrada é o nosso lar. Se tem algo que nós vamos dar conta no dia do julgamento, é como tratamos nossas esposas, a educamos, disciplinamos, discipulamos.
é como nós educamos os nossos filhos. Deus vai requerer isso de nós. Não compensa, nenhum sucesso compensa a derrota da família. É impressionante que as pessoas não estão... Lembra de Davi mais uma vez? Quando está habitando em Ziclag, sai com seu cavalo branco, com a sua espada da justiça, e com todas as patentes a ganhar o mundo. Amaleque vem contra Ziclag, bota fogo na cidade e leva cativo as mulheres e os filhos. Quando Davi volta, está tudo em ruínas. Davi começa a chorar. Será que você não está como Davi, rodando o mundo, trabalhando 8, 10, 12, 14 horas por dia, fazendo 3, 4 cursos, crescendo e crescendo, ministerial, profissional, musical, intelectualmente, mas a sua Ziclag está sendo saqueada, suas mulheres estão cativas de algum vício, da depressão, da solidão, ou até sendo tentadas pelo filho do diabo, por causa da sua ausência. Será que os seus filhos não estão cativos do álcool, das drogas, da internet, do videogame, da parafernália tecnológica, das amizades ímpias, dos namoros precoces, enquanto você está atingindo sucessos? Qual a importância vocês têm dado para a família? Qual a importância nós temos dado para a família? Como que lidamos com a família? Tudo começa pelo homem. Presta atenção, homens. Tem algum homem aqui? Macho, diz amém. Porque essa categoria está em falta. Está se extinguindo. Cuidado aí, meu filho. Ainda cheira CC? Vê aí, dá uma olhada. Ainda tem macheza, virilidade. Isso aí está em extinção. Tudo começa pelo homem. Gênesis 1, 21, o que Deus diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ide, dominai, frutificai, sujeitai, povoai a terra. Deus deu ao homem a liderança da terra, o governo da terra. Depois Deus faz a mulher. Depois da mulher, os filhos. O homem se torna cabeça da mulher. O homem se torna líder da mulher. E se torna o cabeça da família. Então o principal responsável pela saúde, formação, cuidado da família é o homem. Quando Deus faz o homem, Ele dá a responsabilidade do homem, para o homem, do governo da família. O homem é responsável pela provisão, pela proteção, pela educação e pelo governo da família. É o homem, é o pai e é o marido, são os responsáveis pela proteção, provisão, educação e governo da sua esposa e da sua prole. O homem é o principal membro da família, é a peça fundamental. Você já ouviu um texto quando Jesus se refere de si mesmo e diz assim: ferirei o pastor, dispersarei o rebanho. Como é que Satanás destrói uma igreja? Fere o pastor, a cabeça física da igreja, a cabeça mística, Cristo. Se um pastor se corrompe, adultera, o rebanho dispersa, se corrompe. Se o pastor se torna herege, ensina heresias, a igreja se perde. Jesus, quando foi alvo de Satanás, para ser ferido, para os seus discípulos se dispersarem. O homem é a cabeça da família, a cabeça da esposa e dos filhos. Logo, se o homem for ferido, o rebanho se dispersa. Se o homem for incompetente, desqualificado, despreparado, toda a família sucumbe com ele. Ele é a peça fundamental.
E o que está acontecendo hoje? Está havendo uma crise na liderança masculina. Por que a sociedade está esse caos? Por que as igrejas estão esse caos? Por que a cristandade está perecendo? Falta de homens, falta de liderança, falta de governo. Quantas igrejas são governadas por mulheres? Se o homem tem perdido a voz ativa, o homem tem perdido a liderança, a macheza, eu não estou dizendo machismo, macheza, virilidade. O homem está perdendo. O homem perdeu a voz ativa em casa. A mulher é quem manda. A mulher governa, a mulher decide finanças, a mulher educa, a mulher impõe regras, limites dentro da casa. O homem não é mais do que um panguão, um banana, que trabalha, chega suado em casa, com um prato de comida desse tamanho na frente da televisão e vai dormir sem tomar banho. É só isso que ele sabe fazer. Não tem tempo para os filhos, para a mulher, nada. Se você notar em 1 Reis 2:2, Davi está morrendo, está no leito. Quem vai assumir o trono? Salomão. 1 Reis 2:2. Ele vai dar conselhos a Salomão para que ele suba no trono. De tantos conselhos que Davi dá, sabe qual que é o primeiro? Salomão, ser homem. Salomão, seja homem. Por que Salomão disse isso? Davi disse isso para Salomão: Salomão, porque você vai ser pai, porque você vai ser marido, porque você vai ser rei, você vai ser profeta, você vai ser escritor, você vai ser estadista, e para ser tudo isso, você precisa ser homem. Sem ser homem, você não será um bom esposo. Sem ser homem, você não será um bom pai. Sem ser homem, você não pode ser um bom rei. Você tem cabimento, Davi, falar isso? Meu filho, seja homem. Então, uma vez que a liderança masculina está comprometida, uma vez que falta homens na sociedade, homens na igreja, nós vamos ver a queda da família. Se o pastor é ferido, o rebanho dispersa. Se a cabeça é ferida, o corpo morre. O corpo é a tua casa. Se você não tem domínio da sua família, se você não tem o governo, se você não é o provedor, o protetor, o educador, o disciplinador da sua casa, tua família corre perigo. Não adianta o tanto que você ora, faz congresso, estuda teologia, você é um mega ganhador de almas, um prolífico escritor, um eloquente pregador. Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Aquele que não governa bem a sua casa, a sua família, como vai governar a igreja? Se esse versículo fosse aplicado hoje para a pastorada aí, hein? Todos teriam que sair do cargo. Abre comigo em Efésios capítulo 5, rapidamente. Hoje a palavra é para vocês, homens. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 23. Comecemos então com a responsabilidade do homem. Nós estamos falando de família, não é isso? Cuidado, hoje é família. Principal alvo do diabo. Pastor, por que você está falando isso? Olhe para mim, todo mundo. Você não quer um dia estar em casa e sua filha chegar com a menina de mão dada: papai, minha namorada. Você não quer que chegue teu filho lá: papai, meu amante.
Você não quer que a tua filha de 13, 14 anos chegue: papai, está aqui o exame, eu estou de 4 meses. Não quer, né? Então eu disse que o principal peça da família é o homem. Ele é o responsável pela estrutura e a saúde da família, ok? Vamos analisar agora a responsabilidade do homem quanto à esposa. Ele é o responsável pela saúde da família, ok? Então vamos no cabeça, assim conseguiremos alcançar toda a família de forma bíblica e salutar. Primeiro, a responsabilidade do marido, do cabeça, do macho, com relação à sua esposa. Efésios 5:23 diz o quê? Vamos ler aqui. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Agora veja o verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela. Até aí. Primeiro, não é isso que eu quero entrar, porque isso aqui é a base e o dever do homem. Escute, maridos, homens e solteiros, que agora vão pensar bem antes de casar. O seu primeiro dever quanto à sua mulher é amá-la. Isso é inegociável. Todo marido aqui presente tem dever, mandamento de amar a sua esposa, não é opção. Se você quer fazer algo bom para sua esposa, se você quer ser um bom marido, se você está pensando em tentando melhorar a sua relação, fazer algum bem para ela, sabe o que de melhor você pode fazer para ela? Ame-a. Mas presta atenção, não é simplesmente ame-a, não é o amor eros que Paulo está citando aqui, o amor eros, o amor carnal, do erótico, nem o amor filéus ou filo, o amor fraternal. Ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja? Incondicionalmente. A igreja é gorda, a igreja é feia, a igreja tem o cabelo feio, a igreja peca, e Jesus amou ela, sem que ela reunisse as condições necessárias. Amou incondicionalmente. Ame a sua esposa, mesmo ela tendo passado do peso, mesmo ela tendo dado sinais da idade, mesmo ela não reunindo as condições que você tanto queria. Pastor, eu queria a mulher perfeita. A mulher perfeita você nunca ia ter. Mas por quê? Porque ela não ia te querer, ela é perfeita. Só a mulher doida mesmo para te querer, meu filho. Sabe por que a sua mulher casou com você? Por causa do pecado de Adão, cegou ela. Tinha coisa melhor para ela ver, viu? Eles falam que o amor é cego, eu estou achando que é verdade mesmo, meu. Ame-a incondicionalmente. Sabe, pastor, eu não amo porque a minha mulher não reúne as condições. Eu não amo porque a minha mulher tem bigode, ela não depila aquilo, que horror. Eu não amo porque ela fala demais, não ama. Não. Amai como Cristo amou a igreja. Ame-a incondicionalmente. E tem mais. Não, pastor. Ame-a como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Dê a vida pela sua esposa. A Bíblia não manda você dar a vida pela sua mãe, marido. Não manda você dar a vida pelo seu pai, marido. Não manda dar a vida pelos seus filhos. Se tiver alguém num bote morrendo, vamos perguntar ali para o Tiago, coitado, não queria constranger ele. Está aquele filho que eu acho que ele ama mais do que tudo, e está a mulher. Só tem jeito de salvar um. Deus não vai permitir isso, pode ficar tranquilo, é só uma metáfora. Está afogando aquela criança que vale incalculável, e a esposa. Só pode salvar um, tem que salvar a mulher.
Tem uns que vai querer afogar a mulher, mas tem que salvar a mulher. Afoga a veinha. Meu filho, tem que salvar ela, com toda a pelanca, com toda a idade, salva ela. Olha agora para os homens que estão rindo. É assim que você tem que amar a tua esposa, meu filho. Dá vida por ela. Ah, pastor, nunca aconteceu um caso de eu precisar dar minha vida para a mulher. Não. Nunca aconteceu e eu acho que nunca vai acontecer. Tudo bem. Mas você é um marido que vive como alguém disposto a dar a vida para sua mulher a qualquer momento? A sua mulher que está aí quase dando um no seu fígado, ela olha para você e diz: este homem me ama ao ponto de dar a vida por mim, eu testifico. Vamos pregar, vamos fazer congresso, vamos fazer avivamento, missão e tal. E a mulher que está do teu lado, a qual você jurou fidelidade, a qual você se uniu. Segundo, verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Até aí. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe para que serve escola dominical? Grupo de mulheres, reunião de irmãs, discipulado? Para nada. Não devia ter isso. É muito útil, é bom, mas isso não é bíblico. A responsabilidade de discipular a esposa não é o pastor, não é o obreiro, não são outras irmãs, não são grupos de apoios, não são ministérios na igreja, é do marido. A igreja, as pessoas querem jogar a responsabilidade para a igreja, deixam os filhos para grupos de evangelização, discipulados, escolas bíblicas, escolas dominicais, deixam a mulher nos grupos, nos seminários, nos congressos. Não é responsabilidade da igreja o cuidado da nossa família, é do marido e do pai. O que está dizendo aqui? Que Jesus santifica e lava a igreja pela palavra. Jesus usa a palavra para santificar, aperfeiçoar e discipular a igreja. Maridos, é obrigação de vocês discipularem as vossas esposas, ensinar as escrituras para as vossas esposas. Você está vendo você está vendo o esforço, o empreendimento que compreende uma família? Olhe para mim, você acha que eu vou deixar alguém discipular minha esposa, aconselhar, ensinar alguma doutrina? Você acha que eu vou deixar alguém discipular o meu filho, que não seja eu? Será que eu vou jogar meu filho em alguma escola dominical para algum obreiro? Isso é responsabilidade minha. Maridos, quanto tempo vocês gastam em casa ensinando as escrituras para a esposa? Se a sua esposa é analfabeta biblicamente, não culpe o pastor, a igreja, nem os grupos. A culpa é sua. Você tem que ensinar a sua esposa. 1 Coríntios 14, 35 diz assim: se as mulheres querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos. É dever do marido ensinar a esposa. Nesse discipulado, o que contém? Ensine as escrituras para sua esposa, ensine ela a ler a Bíblia. Ela sabe ler, ensine a ler. Motive ela a ler a Bíblia, cobre a leitura bíblica dela, e ensine a interpretação da Bíblia. Amor, eu não entendi essa passagem, é dever do marido ensinar. Amor, eu não entendi aquela parte que o pastor pregou hoje, em casa o marido tem que ensinar. Ensine as escrituras para sua esposa.
Segundo, ensine doutrina. Negócio é esse de mulher não saber nada. A Bíblia proíbe que a mulher ensine, mas não proíbe que a mulher aprenda. A rainha de Sabá veio de mais de 1000 quilômetros de distância. Não foi o rei de Sabá, para aprender a sabedoria de Salomão. Uma mulher ávida por conhecimento. Marido, ensina a doutrina da justificação para sua esposa. Ensina a doutrina da expiação. Ensina o evangelho para sua esposa. O que ela sabe do evangelho? O que é o evangelho? Está aqui. Você está vendo onde nós estamos falhando? Queremos ministrar a igreja, fazer grandes campanhas, a nossa esposa analfabeta da Bíblia. Ah, porque tem uma passagem ali naquele, passagem aonde, filha? Ah, lá, aquele que fala, mais vale um na mão que 2 voando. Isso não é versículo não, santa. Dever do marido, ensine doutrina, ensine o evangelho, discipule suas esposas, discipule em casa, ensine doutrina, ensine as escrituras, ensine a palavra. É assim que se cuida da esposa. Pastor, eu não tenho tempo. O problema não é ter tempo, o problema é arranjar tempo. O problema é estabelecer prioridade. Por exemplo, você tem um culto para pregar. Se a sua família inteira está sem o seu discipulado, você não deve pregar. Não tem conversa. Você está entendendo? Terceiro, olha o verso agora 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe quem deixa a igreja formosa, bonita, bem vestida, perfumada, aquele cabelo lindo, aquele vestido branco de noiva? Cristo é que deixa a igreja formosa, bonita, elegante, ataviada. Quem deixa a mulher formosa? O marido. Se a sua mulher ranzinza, grossa, mal educada, mal vestida, ímpia, carnal, a culpa é sua. O marido, se você reclama da sua mulher, você é culpado. Cada um tem a mulher que faz. É a sua obrigação formar o caráter da sua mulher, ataviá-la, deixá-la bela, elegante, tanto exteriormente, como interiormente. Trabalhar o caráter. Sua mulher fala demais, trabalhe isso. Sua mulher é mesquinha, vaidosa, trabalhe isso. Sua mulher é avarenta, trabalhe isso. Sua mulher é desequilibrada emocionalmente, atavia, forme ela. Então o discipulado consiste em ensinar as escrituras, explicar as escrituras, ensinar doutrina e formar o caráter da esposa. Trabalhar a conduta, como é que ela se porta em público? É você que diz bem, menos. Como que ela se veste? Vulgar, imoral, sensual. É o marido que é o termômetro. Essa vestimenta não condiz. Não. Está mostrando coisa demais. Não. Ontem à noite naquela comunhão você falou que não devia. Bem, você precisa melhorar esse desequilíbrio emocional. Você chora com qualquer coisa. Obrigação do marido. É dever do marido fazer isso. Caráter. Coisa mais feia é quando você conhece um pastor, um obreiro, você vai conhecer a esposa dele. Rapaz do céu, mal educada, tagarela, mal vestida, sensual, como diz lá em Franca, é uma marmota. Culpa do marido.
Coisa mais linda é quando você conhece um colega pastor e a mulher é fina, educada, espiritual, bíblica, santa, madura, equilibrada, sem deixar de ser bonita. Santidade não tem a ver com feiura, viu, gente? Tem gente que acha que ser santa é não rapar as pernas, é não tirar a lêndia do cabelo, não passa desodorante. Isso é santidade, não, isso é feiura, nada a ver com santidade. Mulher pode ser santa e bela, e também não confunde beleza com sensualidade. Mostrar perna, mostrar quadril, mostrar seio, isso não é beleza, isso é síndrome de Carla Pérez, isso é sensualidade. Estou falando de beleza. A mulher pode ser bonita, bela, elegante, sem ser sensual. É dever do marido fazer isso. E como o marido faz isso? Rapidamente em 1 Pedro comigo agora. É para os maridos, é para o homem, não foge da raia não, irmão. Me encara. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente, tem duas traduções: coabitai, ou viver a vida comum no lar, com discernimento, ou com sabedoria, tendo consideração para com a vossa mulher, como vaso, ou parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olhe para mim, estamos falando de família, principal alvo de Satanás, e os últimos 2 anos mostram as tendências, as mudanças estão afetando diretamente a família. O propósito do diabo é destruir a família. Por quê? A principal célula, órgão da igreja, da sociedade. Quer ter uma igreja bíblica? A família tem que ser bíblica. Quer ter uma igreja santa? A família tem que ser santa. Quer ter uma igreja poderosa? A família tem que ser poderosa. O principal responsável pela saúde da família, o homem, o pai, o marido, o líder, o provedor, o educador, a cabeça da família. Principal responsabilidade do marido são os filhos? Não. O trabalho? Não. O ministério? Não. Principal responsabilidade do homem? A esposa. O que ele tem que fazer? Discipular, ensinar a doutrina, as escrituras, formar o caráter dela e amá-la incondicionalmente. Como ele deve fazer isso? 1 Pedro diz: maridos, coabitai, convivei a vida com a sua mulher com entendimento, dando honra a ela como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Faz com amor, marido, com entendimento, marido, com sabedoria. Tenha paciência com a sua esposa, marido, ensine ela com carinho, ensine com amor. Cada marido truculento, impaciente, grosso, mal educado, estúpido, não, convivei, aqui coabitai, vivei a vida, convivei, o dia a dia, a rotina, transfere isso para o discipulado, faça isso com paciência. Talvez a esposa não tenha seu ritmo, não tenha o seu entendimento, o seu intelecto, vá com cuidado. Talvez ela tenha dificuldade de assimilar algo, vá com amor, com carinho, com afeto. Ela é o maior tesouro que Deus te deu, o maior ministério que Deus te deu é a sua esposa. Então faça isso com sabedoria, com prudência, com cautela, com zelo, com esmero, com amor. Não negligencie isso. Maridos, vocês estão esquecendo as suas esposas às traças, vocês estão omitindo esse papel com relação a elas. Ele é tão bíblico, tão cristocêntrico, tão teológico, tão importante quanto
o restante das doutrinas. Nenhum sucesso compensa a queda da família. Faça isso com entendimento. Para que as vossas orações não sejam impedidas, para que tenham mais graça, mais vigor espiritual, mais condição ministerial, mais empenho devocional. Tudo isso procede do casamento estar bom, da família estar sólida, para que a oração, a pregação, o evangelismo, a obra missionária seja bem sucedida. Uma das leis que rege isso é o casamento estar saudável, é a família estar saudável. Segundo, agora, o homem é o principal responsável pela família. Primeiro, a responsabilidade do marido quanto à esposa. Segundo, a responsabilidade do homem agora como pai, com relação aos filhos. Abram todos em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Já estou encerrando, hein, por favor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 6. Agora é a responsabilidade do homem como pai, a responsabilidade com relação aos filhos. Verso 4 em diante. Isso aqui é o Shema de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Olha só, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, os homens, os pais, tu as inculcarás, colocará na mente, ensinará a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Até aqui. É responsabilidade dos pais discipularem os seus filhos. Olha a outra responsabilidade que você tem. Essa direção foi dada para os pais de Israel. Se você vai ver a cultura judaica, os primeiros professores das crianças são os pais. Os educadores, os catequizadores, são os pais. Você já viu, pais, como nós temos sido omissos? Você já viu a síndrome que existe com os filhos de pastor? Filho de pastor é síndrome. Você é tudo desviado, não sabe Bíblia, não ora. São os piores elementos de muitas igrejas. Que absurdo é esse? Aí os pastores vão justificar, não chegou o dia dele ainda, ele ainda vai ter um encontro com Deus. Isso é conversa. Não é obrigação da escola dominical desenvolver a salvação do teu filho, ensinar as escrituras para o teu filho, ensinar o caráter cristão. Não é obrigação de obreiros, pastores, presbíteros, grupos de discipulado, conferências, congressos, eles discipularem o teu filho. Você está completamente enganado. A responsabilidade espiritual do seu filho é sua, pai, é sua, mãe. Deus não cobrará o sangue dos seus filhos do pastor, do obreiro, do diácono. Deus cobrará o sangue dos seus filhos, caso esses não sejam salvos, de vocês, pais. Olha que a grande obra que nós temos. Por que a igreja está um caos? Por causa disso aqui. Não há discipulado familiar, não há culto doméstico, não há doutrina com as mulheres. Isso aqui compreende um esforço tremendo. Você sabe, precisa-se ter tempo, paciência, conteúdo, condição, porque isso aqui é uma obra extraordinária. E as ensinará sentado, culto doméstico. Senta aqui que hoje tem um dia específico para o pai ensinar para o filho o livro, o Evangelho de João.
carta de Paulo aos Coríntios. Vou sentar aqui para ensinar. Aí depois diz: falarás assentado e andando pelo caminho, na rotina do dia a dia. Eu vou dar um exemplo como que o Paul Washer faz com os filhos dele. Ele usa esse texto aqui. Ele tem dias para ensinar os filhos, e aqui fala, e andando pelo caminho, está passeando no zoológico. O filho dele está maravilhado com o leão. Filho, sabe quem fez o leão? Quem? O Senhor Deus. Ele fez o leão. O leão existe porque Deus, na sua soberania, fez o leão. Ah, é, papai. E sabe por que Deus fez o leão, filho? Não, para louvor da glória dele. É por isso que ele criou o leão. Indo e vindo, na rotina do dia, discipulando os filhos, usando situações cotidianas para aplicar princípio bíblico nos filhos. Você faz isso, pai? Com teu filho? Põe a mão aqui no peito, filho. Você está escutando? Nossa, papai, é o coração. Ele está batendo. Tum, tum, tum. Sabe por que ele bate, filho? Porque Deus permite ele bater. Porque Deus faz ele bater. Porque Deus te sustenta, filho, com a palavra do seu poder. É isso que o texto está ensinando. Quer oportuno, quer não. Eu tenho um filho de 1 ano e 11 meses. Eu estou começando um discipulado rigoroso com ele. E a nossa principal objetivo é associar tudo o que ele gosta à soberania de Deus, à criação. Quem fez a lua, filho? Deus, ele fala. Quem fez o Augusto? Deus. Quando ele faz alguma coisa errada, não sou disciplino, dou correada. Isso é pecado, meu filho. Deus não se agrada disso. Conceito não só de bom e mal, conceito moral, conceito de transgressão da lei, conceito de soberania de Deus, conceito criacionista, porque ele vai ser entupido de evolucionismo secular na escola. Provérbios 22:6 fala o quê? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer, não se esquecerá. Por isso que os filhos estão tudo perdidos dentro da igreja, porque o pai não se prontificou em ensiná-lo na sua formação, doutrina, princípio, leitura, oração. Primeiro propósito do pai com relação ao filho. Vem cá, pai, você sabia que o teu filho não nasce salvo? Você sabia que o teu filho não nasce convertido? Olha para ele é um pecadorzinho. Não tem nada de salvo nele. Não nasce salvo, não. Pode ser filho do apóstolo Paulo. Salmo 51, em pecado me formou minha mãe, num ventre de pecado me concebeu. Primeiro papel do pai com os filhos: desenvolver a salvação dos filhos. Paulo disse isso em Gálatas 4,19, para os Gálatas: filhinhos, Paulo como um pai, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Paulo, como pai dos Gálatas, desenvolvia a salvação deles, sofria dores, até que Cristo fosse desenvolvido, gerado nos Gálatas. Primeiro propósito dos pais: desenvolver a salvação dos filhos, uma vez que eles não nascem salvos. Deus não tem netos, tem filhos. Eu fico bobo de ver como pastores não se preocupam com a salvação dos filhos. Acham que os filhos vão ser salvos por osmose, que vão crescer e vão ser salvos, sei lá, acidentalmente. Acham que tem algum legado salvífico. Meu Deus do céu, a principal obra do pai é desenvolver. Você tem certeza da salvação do seu filho?
Se esse tem idade para isso, por favor, pelo amor de Deus. Uma criança sem condição racional não vai poder absorver isso. Mas você tem certeza da salvação do teu filho? Ele dá frutos dignos de arrependimento? Ele anda como um cristão em santidade? Ele foi regenerado e nasceu de novo? Avalie o cristianismo do seu filho. Confirme a autenticidade. Eu estava lendo a biografia do John Wesley, eu fiquei maravilhado com a carta que a mãe dele mandou. A mãe dele é uma educadora, Susana Wesley. A mulher teve 19 filhos, trancava no quarto para orar 1 hora por dia, deixava tudo de perna por ar, pelo menos 1 hora eu tenho que ficar na presença de Deus. Susana Wesley: querido Joãozinho, tenho pensado muito acerca da autenticidade da sua conversão. Quero que você reavalie o cristianismo que está vivendo e vê se o seu coração ainda deseja as doçuras e os deleites desse mundo. E aí por aí vai. O metodismo wesleyano, o avivamento wesleyano, deve muito a Susana Wesley, um dos homens mais inteligentes da Inglaterra, um dos homens mais fervorosos. Você tem uma ideia? John Wesley, um pastor normal, prega 100 vezes por ano. John Wesley pregava 750 vezes por ano, fez isso durante 50 anos. A mãe, a educação, o metodismo, metódico, método, a disciplina de Wesley, era uma coisa absurda. Tinha horário para acordar, para dormir. Acordava às 4 da manhã, todos os dias, para dedicar 1 hora em oração e 1 hora no estudo da palavra. Morreu em ditodes à velhice. A quem atribui tanto sucesso de Wesley? A sua mãe, Susana Wesley. Agora sabe o que os pais querem hoje? Tem que pôr no inglês, na natação, no espanhol, dá o iPad, o Facebook, coisa, leva para Disney, vamos entupir o menino. Ensina seu filho a ter vida devocional. Ensina para ele que se deitar na cama sem orar, ele está pecando. Ensina o menino a agradecer as refeições com lágrimas, não é aquela oração burocrática de Padre Nosso, não. Ensina o menino a ser piedoso. Sabe uma coisa que os pais não fazem, isso eu quero fazer com meu filho? Mostra para os seus filhos o que é pecado, e quando ele pecar, repreende-o como pecado. Leve-o a ter temor a Deus. Quando ele fizer uma bagunça, contar uma mentira, por que você mentiu? Fica bravo, bate. Não, meu filho, mentir é pecado. Que coisa feia que você fez. Você ofendeu a santidade de Deus, é pecado. Gera temor no seu filho. Ensina ele a ter reverência diante de Deus. Ensina a ser um menino piedoso, que tem vida devocional, que se veste como um santo. Ensina pureza para o seu filho. Ensina santidade para o seu filho. Os filhos nossos são os lambões carnais, tecnológicos, modernos. Precisávamos aprender com o puritanismo. Nossos filhos têm que ser piedosos. Primeiro você discipula como? Desenvolvendo a salvação. Uma vez que essa está desenvolvida, aí você vai o quê? Orar pelo teu filho. Evangelizar teu filho. Evangelizar. Você vai orar para que o Espírito Santo convença ele do pecado, da justiça e do juízo. Abra o coração dele, porque a conversão é uma obra sobrenatural. Você vai ler para ele os textos da nova aliança, as promessas de Ezequiel, de Jeremias, ler João 3,16 e levá-lo à fé e ao arrependimento, porque ele é pecador. Desenvolva a salvação do seu filho até que você tenha certeza. Depois de salvo, discipulado, dever do pai ensinar as escrituras. Habitue o seu filho a ler. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Habitua ele a ler a escritura, que ele nunca dorme sem ler. Habitua, incite, influencie de forma que ele leia. Isso aqui que eu estou dizendo é ouro, igreja. Presta atenção que isso aqui é ouro. Isso aqui que é o poder, é o verdadeiro avivamento. Isso aqui que é teologia.
Não essas coisas ultra, hiper, mega, histórica, reformada, ortodoxa, ultra. Não, meu amigo, isso não tem aplicação prática, estou dizendo de coisa prática. Pastor, e a soberania de Deus e livre-arbítrio? Lá no céu você vai saber, aqui nem eu, nem você, nem ninguém vai saber. Agora, para educar o filho e a mulher, nós vamos saber. Depois de salvo, leitura da Escritura. Se eu perguntar para o filho de algum irmão aqui, presbítero, obreiro, pastor, vem cá, fala o nome dos 12 apóstolos, você arrisca? O nome das 12 tribos, vamos lá, as 12 tribos, poxa, Rubem, Gade, Azer, Zebulon, Naftali, Simeão, Levi, Judá, José. Se perguntar para eles, fala para mim a diferença de lei e graça. Fala sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Fala para mim a história do rei Acaz, ou Amazias. Conta alguma coisa de Asa, Josafá. Fala um pouco de Acabe. Cita alguma coisa do livro de Obadias. Essa nem nós sabemos. Fala sobre os edomitas. Conta alguma coisa para mim do cântico de Salomão. Cita o decálogo então, vai, os 10 mandamentos. Você está vendo? Onde essa geração vai parar? Pai e mãe são responsáveis. Segundo, desenvolva uma vida de oração. Oração parece que é um negócio que, venceu a validade. Oração é coisa para velho. Tem nada para fazer, fica orando. Uma igreja que não ora está morrendo. Uma igreja que não ora está minguando. Um crente que não ora é pura carne. É carne. Intelectualismo sem fogo é morte. Se uma igreja não tem reunião de oração, se o povo não tem, meu irmão, não dá nem para conversar. A.W. Tozer, um dos maiores escritores do século XX, disse: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa e o nosso imediatismo. Se alguém quer alguma coisa de Deus, ainda tem que gastar tempo, e muito tempo, em oração. Para isso eu aconselho você a comprar qualquer livro do Leonard Ravenhill, vai te ensinar a orar. Desenvolva a vida de oração dos seus filhos piedosos. Ensine ele a orar para agradecer as refeições, ensine ele a orar ao amanhecer agradecendo o dia, ensine a orar quando for dormir, ensine ele a desenvolver um período. É dever do pai ensinar vida devocional para os filhos. Você não sabe o tesouro que você está dando para o teu filho? Quantos testemunhos de anciãos antigos eu ouço dizer: o meu pai me deixou um grande legado, ele me ensinou a ficar de joelhos, ele me ensinou jamais deitar na cama sem ler as escrituras, ele me ensinou a jejuar pelo menos uma vez por semana. Isso é legado, isso é presente, não é pôr em faculdade, não é deixar tesouro, carro, terreno para o teu filho, não é pagar cursos. Ensine seu filho a ser piedoso, faz ele um santo na terra. Eu vou dar outro exemplo do Paul Washer. Eu fui na conferência Fiel que ele veio pregar em 2011 ou 2012. Ele levou os 2 filhos dele, o Ian e o Evan. Eles sentaram numa fileira, eu sentei atrás, literalmente atrás deles, atrás. Eu estava a 40 centímetros dele. Eu fiquei impressionado com a postura daqueles meninos. Um tinha 11 anos, o outro tinha 6 ou 7. O tempo todo sentados, nem um momento se levantou. Todas as referências bíblicas que o pai citava, eles abriam. Na hora de orar, fechavam os olhos. Que meninos piedosos. Eu não conseguia olhar para a pregação do homem. Eu falei, eu me contento com os filhos. De repente eles se levantam. Do lado esquerdo estava um monte de filhas dos cristãos brasileiros contemporâneos, seminuas. Aí o pequenininho olhou assim e falou: look at your dress, olhe como elas estão vestidas, alguma coisa assim.
Aí o grandão olhou, quando ele viu que ele estava olhando, fez assim na cara do pequeno. Tipo assim, um grandão para o pequeno: você não pode ver isso. Eu falei: eu nunca vi isso na minha vida. Meninos piedosos. E depois eu fui vendo eles lá, não se associava com ninguém carnal, discretos, do lado do pai, outros tentando aproximar deles, mas, certo, ele já falava assim: isso aí é bode, isso aí é joio. Aí eu olhei para o pai e falei: melhor que a tua conferência, a pregação sua está aqui, esses dois testemunhos do discipulado, do Paul David Washer. Isso é fruto do discipulado. Você tem que fazer isso com os seus filhos. Ensine-os a ser piedosos. Depois tinha Gênesis 18:18, ordenei a Abraão que ensinasse a lei aos seus filhos, mas eu vou encerrar com isso. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Já vou terminar. Olhe para cá. Você diz: pastor, é muita responsabilidade que você pôs sobre meus ombros. É um fardo muito grande. Eu não tenho condição de ensinar. Eu não sei. Eu não tenho qualidade para fazer isso com a minha esposa. Eu não tenho qualidade para fazer isso com os meus filhos. O que eu faço? Deus vai transferir minha responsabilidade? Não. Você tem que buscar então. Olha o verso 7, o que diz? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar aos filhos de Israel seus estatutos e os seus juízos. O que Esdras foi fazer? Quando as pessoas voltaram do cativeiro, primeiro Esdras foi se preparar, ele foi buscar o conhecimento. Pais, se preparem. Pais, busquem conhecimento. Maridos, se preparem. Tínhamos que fazer conferências ensinando pais e maridos como ser esposos e como ser pais. Então é dever, é obrigação sua. Se você não tem conhecimento, buscar. Se você não tem condição, se preparar. Se você não tem conteúdo, adquirir. Estude as escrituras, estude boa literatura, seja um homem de oração e depois ensine sua esposa. Olha o melhor método de ensino lá. Ele disse aqui, Esdras propôs no seu coração buscar a lei do Senhor. Segundo, para cumprir. O melhor método discipulado é o exemplo. Não adianta falar para os filhos orar se você não é um homem de oração. Não adianta ensiná-los a ler a Bíblia se você não lê. Não adianta fazê-los serem piedosos, esposa e filhos, se você não é. Depois do exemplo, e para ensinar em Israel os seus estatutos. Ensine, se prepare, dê exemplo. Criança, por exemplo, meu amigo, criança aprende muito mais com seu testemunho do que com suas palavras. Seu filho vai ser o que ele vê você fazendo. Se ele vê um homem de joelhos, um homem de oração, um homem piedoso, um homem temente, ele será. Se ele vê um homem que fica na frente da televisão, só mexendo com o eletrônico, distrata a mãe, não pega na escritura, ele vai ser a mesma coisa. Primeiro então se prepare, se capacite, depois dê o seu exemplo, então ensine. Assim, igreja, teremos uma família sólida. Assim formaremos bases, trincheiras e muralhas intransponíveis ao redor da nossa casa. Assim nossa esposa está protegida.
Assim nossos filhos estão protegidos dos dardos inflamados do maligno, das amizades, da influência das más amizades, das concupiscências desse mundo. Assim nossa esposa estará guardada das tentações extraconjugais. Assim teremos uma igreja bíblica. Assim teremos uma igreja saudável, porque as famílias e as famílias são bíblicas e saudáveis. Aí se inicia uma reforma. Amém? Vamos curvar a fronte, vamos orar. Deus santo, Deus querido, muito obrigado por esse momento, por essa riqueza, Senhor, ter sido compartilhada com nossos irmãos. Pai, que o Senhor forme famílias bíblicas, santas e puras, que reflitam a sua glória nesse mundo caído. Pai, dê condição, recursos para cada pai e marido que está aqui, cumprir esses mandamentos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.